Página de número 41, lição de número 9. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito fundamental, muito importante, muito importante. Lição de número 9, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Hoje nós vamos estar falando, então, ministrando esta lição de número 9, quem é o Espírito Santo. Amém? Página de número 41, para nós que temos a revista dos alunos. Amém? Aleluia. Tá? Da dos professores eu não sei, então depois você... 49, 59. Aí, glória a Deus. Tá bem. Página de número 41. Nós vamos ler juntos o texto áureo. Amém? 2 Coríntios 3,17, que está na nossa revista. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Então tá bom. Deus abençoe meus irmãos. Sejam bem-vindos, viu? Aleluia. Deu tempo. Glória a Deus. Corre lá que vai ser bênção. Tá bom? Classe de discipulado tá aí. O co-pastor Carlos tá aí. Tá bem, co-pastor Carlos? Tá abençoado? Tu tá abençoado? Aleluia. Glória a Deus. Tá aí, ó. Chegou. Glória a Deus. 2 Coríntios. 2 aos Coríntios. Amém? Capítulo 3 e o versículo 17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, 2 aos Coríntios 3,17. Aleluia. Porque é uma carta, uma epístola, né? Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. E hoje nós vamos estar lendo alguns versículos do Evangelho de João, no capítulo de número 14. Amém? O versículo 16, 17, 26 e o capítulo 16 também, do 7 ao 14. Então eu vou pedir aqui, ó. O evangelista Wilson vai ler do capítulo 14, o versículo 16, 17 e o 26. E o evangelista Erivaldo vai estar lendo João 16, do 7 ao 14. Amém? Então vou passar o microfone aqui para vocês poderem ler os versículos, tá bom? E nós vamos acompanhando juntos. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Tomem assento, por favor.
Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Meus irmãos, então hoje nós vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembrando os irmãos que nós estamos em uma revista que está falando sobre, em defesa da nossa fé, sobre este tema. E por isso é muito fundamental e importante nós entendermos isso, porque nós estamos falando do Espírito Santo. Vamos estar falando, como de costume, 3 tópicos a respeito disso, tá bom? O primeiro sobre quem é o Espírito Santo, a sua obra. O segundo sobre a sua obra, sua deidade, os seus atributos. E o terceiro, nós vamos estar falando sobre as heresias, né? Tanto as antigas quanto nos dias de hoje, que falam a respeito do Espírito Santo de outra maneira, contrariando as Escrituras Sagradas. Olha como é importante nós participarmos da escola bíblica dominical. Isso aqui nós estudamos na teologia, viu? E aí nós aprendemos aqui de graça, nos domingos pela manhã, com material didático. Como diz o pastor Lindomar, essa é a maior escola teológica do mundo. E aqui nós temos bons argumentos para poder defender a nossa fé e também nos ajudar a tirar dúvidas que temos, que às vezes em um culto nós não podemos aprender de maneira mais detalhada a respeito deste tema específico, amém? Então hoje nós vamos estar falando sobre este tema, quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força? O Espírito Santo é uma vontade? Ou o Espírito Santo é uma pessoa? Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. Só que nós temos pessoas que dizem que ele é uma vontade, uma força. Ele é um fogo, ele é uma água, ele é uma pomba. Então, nós vamos combater isso nesta manhã. Mas antes nós precisamos entender, segundo a palavra de Deus, quem é o Espírito Santo. Amém? Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer esta verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. E é sobre isso que vamos estudar nessa presente lição. Amém? Então, primeiro tópico, ele é o Consolador. João 14:16, Jesus está falando sobre não vos deixarei órfãos. 14:16, aleluia. Não 16:14. Isso, ó. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É sobre este Consolador que nós estamos falando, tá bom? Jesus disse aos seus discípulos, e aqui está a explicação do versículo, que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Só aqui nós já podemos observar uma coisa importante. Tem gente que crê que o Espírito Santo é uma pessoa, crê que ele é Deus, mas nessa altura está dizendo não que o Espírito Santo faria a mesma obra que Jesus fez. Tem pessoas que creem que o Espírito Santo faria outras coisas, que não seria o mesmo Espírito que estava em Jesus. Então nós temos que observar sempre isso, porque agora nós vamos entender no original, no grego do Novo Testamento, koiné, o que significa esta palavra outro, tá bom? Para que possamos entender dentro de um contexto. Lembre que sempre estamos falando. Texto, um versículo isolado, sem nós entendermos um contexto, vai gerar um pretexto. Para que possamos entender um texto bíblico, temos que observar o contexto dele. Então, observe, a palavra outro, nesta passagem, no grego, perdão pela pronúncia, allos, e significa outro da mesma. Vamos lá, gente, eu sei que vocês estão aqui, aleluia. Da mesma
natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Olha a observação. No original, o que Jesus está falando é que o Espírito, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, seria da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Então não é outra coisa a não ser o Espírito Santo fazendo as mesmas obras que Jesus fez, estando com eles da mesma maneira que Jesus fez. Então, quando os discípulos ouviram esta palavra, eles tinham real entendimento. Nós não estaremos sozinhos. Agora ele não estará em corpo físico, mas ele estará dentro de nós. Nós não estaremos abandonados. Jesus estava dizendo a eles, do mesmo jeito que eu estive com vocês, andando com vocês, comendo com vocês, participando das atividades com vocês, vivendo com vocês, o Espírito Santo, ele não vai comer, né, irmão, porque ele é Espírito, mas participando em comunhão, os irmãos entendem isso, né? Vou fechar as pontas aí, misericórdia. Não, depois corta o vídeo de não, o pastor falou que o Espírito Santo come. Misericórdia, né, irmão? Tá? Mas esse Espírito, ele supriria as mesmas necessidades dos discípulos que Jesus supriu. Ele nos leva ao Senhor Jesus. Olha só a observação aqui. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, do russelismo, né? A palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual, diferente. Vocês observaram? Nós temos então uma seita que ensina sobre o Espírito Santo de maneira diferente. Se fosse diferente, a palavra no original também seria diferente, mas não é. Então, às vezes, pega um versículo isolado e cria uma doutrina em cima daquele versículo. Imagine, irmãos, se é o Espírito Santo que nos leva, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, como nós lemos aqui nesta manhã, e nos guia a toda a verdade. Imagine uma heresia contrariando a própria pessoa do Espírito Santo. Que Espírito é esse, então, que opera no meio desse povo, ou no meio desses que ensinam? Cuidado, porque os últimos dias, disse o apóstolo Paulo, seriam dias que os homens amontoariam para si doutores segundo os seus próprios desejos. Ou seja, que agradem os seus corações. Nós não servimos a Deus para sermos agradados por Deus. Não, 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 não. Nós servimos a Deus porque nós queremos o céu. E para ir ao céu, se não for fiel às Escrituras, não é possível. Segundo a palavra de Deus. Jesus disse, eu não julgarei vocês, mas a palavra que eu tenho pregado, o Evangelho, esse servirá de testemunha, julgará vocês naquele dia. Então, as Escrituras serão testemunhas contra nós, de aprovação ou de reprovação. Tá bem? Então, a palavra não é a mesma. Se fosse outro, de outra maneira, então seria outra palavra no original, heteros. E não é utilizada esta palavra, é utilizado halos, outro da mesma natureza, mesma espécie, da mesma qualidade. Olha só, o dicionário Vine afirma, o termo halos, que se refere a outro do mesmo tipo, expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Põe atenção na diferença das duas palavras. Uma revela outro da mesma qualidade, mesma natureza, mesma espécie, só que aí são duas pessoas. A outra palavra, heteros, ela significa outro de outra maneira, diferente, completamente diferente. O que Jesus está dizendo, Cristo prometeu enviar outro consolador, outro como ele, e não outro de outro tipo ou de outra maneira. Amém? Então, nós devemos guardar isso. Tá bom? Porque eu já li livros que falam sobre isso, livros famosos, irmãos. E aí tá lá, experiências, né, com o Espírito Santo, mas aí lá no meio, de tanta coisa boa, tem uma pequena heresia que distorce as Escrituras. Tá bom? Então nós devemos cuidar dessas coisas e observar muito bem. Então, o Consolador é outro do mesmo tipo. Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, pregou, ensinou,
a Bíblia diz que ele ensinou e depois pregou e percorria as aldeias e cidades ensinando, pregando, curando e anunciando o reino de Deus. E o Espírito Santo vem nessa mesma qualidade, nesse mesmo propósito, estando conosco. Agora, não é Cristo por nós, mas é Cristo através de nós, pela pessoa do Espírito Santo, que nos dá as palavras e nos direciona. Amém? Até aqui tudo bem, gente? É importante que os irmãos entendam. Você não pode sair da escola bíblica desentendido ou desinformado, ou cheio de tanta coisa que já não sabe nem o que foi que aprendeu. Então é melhor que você aprenda coisas simples, mas que aprenda. Amém? Se tiver alguma dúvida, não há problema nenhum em perguntar. Então, ponto de número 2. Ele também é o Paracleto. E aí nós vamos ir para a parte mais do original das palavras para entendermos, tá bom? O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém, na definição do dicionário da língua portuguesa. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. João capítulo 15 e o versículo 26. Olha o que diz aqui, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede de mim, testificará de mim. O que Jesus está dizendo? O Espírito Santo vai levar vocês até mim. E esse é o papel do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo não recebe orações, ele nos ajuda a orar, mas ele nos leva à pessoa de Jesus. Os irmãos entendem isso? Eu sei que às vezes, porque é a Trindade, os três são um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um, sim, mas cada um tem uma função diferente. Indo até Jesus, nós glorificamos o Deus Pai. Então, irmãos, quando você for orar, você vai dizer: Espírito Santo, me ajuda a orar. Me dê palavras. Romanos 8, 26 fala sobre isso, não fala? Né? Coloque aí, por favor, Romanos 8, 26, se não me falha a memória. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele nos ajuda a orar, ele nos leva mais perto da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus está dizendo no Evangelho de João 14, 26, que ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ou testificará de mim, dependendo da tradução. Então os irmãos entendem? O Espírito Santo é aquele que nos leva para Jesus. Ele nos ajuda, ele intercede, ele é consolador, ele é paracletos, ele é auxiliador, ele é ajudador. É ele que nos leva até a pessoa de Cristo Jesus. No ponto de número 3, seu uso no Novo Testamento. E aí nós vamos ver esse termo, paracleto. O que significa esta palavra, ou como ela foi empregada, utilizada e usada no Novo Testamento. Aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. E aí João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7, nós lemos a maioria dos versículos hoje. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz o versículo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um paracletos, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, 4 vezes, das 5 vezes que a palavra paracletos aparece no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. E uma vez se refere à pessoa de Jesus, tá bom? Está falando sobre a função deles.
Então, nós já podemos aprender até aqui sobre quem é o Espírito Santo no sentido desse Consolador, o que significa o outro Consolador que Jesus disse que enviaria até nós. Nós já podemos aprender sobre algumas coisas, algumas distorções que algumas seitas e heresias têm a respeito disso, do Espírito Santo. Nós temos também o perigo, né, dos unicistas, né, que não creem que o Espírito Santo é Deus. Irmãos, isso corre um risco de blasfêmia muito grande. Eles dizem que eles falam em línguas, que eles são batizados com o Espírito Santo, mas eles negam a divindade do Espírito Santo. Um perigo muito grande, né? Se eu não me engano, há uns 2 ou 3 domingos atrás, a irmã Meire fez uma pergunta sobre isso, né? Sobre isso, mais ou menos. Então, os unicistas, eles negam isso. Os testemunhos de Jeová desvirtuam isso. E nós devemos entender. O Islã, os muçulmanos também não creem no Espírito Santo. E nós vamos aprender um pouco sobre estas coisas hoje, tá bom? Então, sobre o Consolador, quem é este outro Consolador? A definição no original, as argumentações bíblicas a respeito disso, já podemos aprender. Agora, nós vamos aprender sobre a deidade, os atributos e obras do Espírito Santo. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tudo em paz? Alguém? Sim, irmã? Laodiceia, mas essa é Laodiceia da bênção. Aleluia. Sim, minha irmã Laodiceia, por favor. Paz, Senhor Jesus. Queria perguntar, tipo assim, esses dias na internet eu vi um senhor que postou, tipo, ele meteu uma câmera de movimentos. Daí ele foi orar e daí veio um movimento atrás dele, tipo, parecia uma pessoa com um livro a anotar. Tipo, seria verdade ou seria ficção que... E agora, irmã? Só Deus sabe. Será que... Não, assim, veio mais ou menos de encontro àquilo que a pessoa vai aprendendo sobre o Espírito Sim. Santo. Até parece que ele realmente está com alguma coisa assim a anotar nossos pedidos para pedir ao Pai. Não é? Tipo... Mas aí não há como afirmar nada, né? Pois. São suposições. Mas eu creio que eu vi o vídeo também. Mas, Você por viu? exemplo, O pastor viu? eu acho que sim, pode ser um anjo também. Porque o anjo também é... O que significa a palavra anjo? Mensageiro. Então, ele leva pois. também as petições. Então, Ah. tem isso. O Espírito Santo está dentro de nós. Tá? Então, ele aqui, dentro da nossa alma, ele se comunica com Deus. Entende? Mas aí, na questão do vídeo, pode ser uma montagem? Sim. Pode ser algo espiritual? Sim, também. Não podemos afirmar, né? Mas que ele está sempre presente com aqueles que o buscam, é verdade, né? Glória a Deus. Mas obrigado, viu, pela colaboração. Irmã Laodiceia da bênção, aleluia. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso? Não? Fazer alguma colocação dentro da lição? Tudo em paz? Então, amém. Vamos seguir. Espírito Santo, sua deidade, atributos e obras. Então, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15:14. Uma observação, irmãos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, se apoderava de alguém, capacitava alguém para fazer uma obra, mas depois se retirava. Ele vinha sobre alguém. Agora, no Novo Testamento, através do sacrifício de Jesus e da nossa fé, por meio da graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, Efésios 2:8, nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós. No Antigo Testamento ele vinha sobre alguém, capacitava alguém e se retirava. Mas agora ele está dentro de nós. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, não entristeçais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque ele está dentro de nós. Então na vida de Sansão,
ele vem. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Assim, tanto o Espírito de Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17, 7. Coloque aí, por favor. E Hebreus 3, 7 e 9. Nós vamos estar lendo esses versículos. Êxodo 17, 7. E chamam o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Hebreus 3, 7, 8 e 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, está falando a mesma, está se referindo à mesma passagem de Êxodo 17, 7. Ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto. 9, aleluia. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, Êxodo 17, 7 está contando a história, onde diz que o Senhor, né? O Senhor é o sujeito da frase, né? Está o Senhor no meio de nós, ou ali, por que tentaram ao Senhor? Tentaram ao Senhor. E aí Hebreus 3, 7 está falando sobre o Espírito Santo, na mesma passagem. Os irmãos estão entendendo? Porque a palavra é a mesma, então se emprega da mesma maneira, só para nós entendermos. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Então, a palavra Senhor, ou Espírito do Senhor, ou Espírito Santo, elas alternam, né? Vem uma vez uma, outra vez outra, sempre nos mesmos contextos. Os irmãos vão observar. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Seus atributos. Alguma dúvida a respeito disso? Tudo em paz. Amém. Vocês já estudaram sobre isso? Já havia estudado? Não? Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo que te levantou, irmão. Aleluia. Irmão Tom quer fazer uma observação, por favor. A paz do Senhor, igreja. Ô, pastor, quando o senhor falou na questão de heresia, me veio uma dúvida. Gostaria que o pastor me ajudasse nessa dúvida. Amém. Geralmente as pessoas levam muito do lado literal das palavras, né? E é onde que começa uma heresia, muitas das vezes. Que não lê o contexto do conteúdo. E eu queria que o pastor me esclarecesse na questão que, quando fala que o Espírito Santo é Deus e Jesus Cristo é Deus, e Deus é Deus, no caso, as pessoas falam que aí é 3 deuses, né? No caso, são 3 distintos. Aí eu queria que o pastor me explicasse um pouco sobre isso. Porque é isso que confunde as pessoas, né? E o significado também da palavra Deus, se for possível. No caso, nós cremos na Trindade. Tá bom? Eu falei um pouquinho, acho que 2 lições atrás sobre isso também, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós tivemos aí nesses dias um debate teológico, né? Do pastor Juliano Fraga com o pastor Carlos Moisés, é isso o nome dele? Do Voz da Verdade. E aí eles tiveram seus momentos de defender suas argumentações e nós vimos ali uma diferença muito clara ali, né? E eles explicam, o pastor Juliano deu uma aula de Bíblia no irmão a respeito da Trindade, tá bom? Depois, se os irmãos puderem assistir, é uma bênção. Se alguém puder mandar no grupo depois, escreva lá, ó, subsídio da Escola Bíblica Dominical. E aí ele explica claramente sobre essa questão. Então, nós cremos no Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles são um, mas dividido em 3. Os irmãos entendem? Aí, eu já usei o exemplo aqui, por exemplo, o Sol, né? O Sol tem 3 observações a respeito do Sol. Tem o Sol no seu corpo, no seu firmamento. Nós temos o brilho do Sol, que não nos deixa olhar para o Sol, ou ofusca a nossa visão. Mas nós temos também o calor do Sol. Tudo é Sol, não é?
mas tem funções diferentes cada coisa. Então nós cremos na Trindade assim, ou como o ovo, né, irmãos? O ovo é o ovo, mas é dividido em 3 partes: casca, a clara e a gema do ovo. Então é ovo, mas tem 3 características ali. Na Trindade nós temos 3 funções diferentes, 3 pessoas diferentes que são uma. E aí eu lembro que eu falei aos irmãos, tem coisa, irmão, que é mistério, e a gente vai tentar explicar, mas não vai ter como explicar muita coisa. Mas a Bíblia fala sobre isso quando Jesus vai ser batizado, né? O céu se abre e o Pai fala. Olha, os irmãos quase botaram o versículo aqui. O céu se abre e o Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. Jesus está ali na beira do Jordão, mas o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea, né? Gênesis 1, 27 tem um diálogo lá no Antigo Testamento a respeito da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem Deus estava falando? Né? Se ele é só ele, como é que... Então ele estava falando com alguém, né? Então não tem jeito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um diálogo, ele está falando com alguém, revela a Trindade, né? Gênesis 1 também fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas o Deus Pai estava lá. Então, como essas coisas, quem são estes? É a Trindade Santa, né? O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que nós devemos nos apresentar ao Senhor em corpo, alma e espírito. Aí fala sobre a tricotomia do homem. Tem gente também que refuta esta parte, não crê na Trindade e não crê na tricotomia do homem. Aí entra várias questões a respeito disso. Mas nós cremos na Trindade. Amém, irmãos? E nós estudamos sobre isso umas 2 ou 3 lições atrás, tá bom? Meu Deus. No caso, os judeus, eles vão usar esse argumento para dizer que nós somos idólatras. Entende? Por quê? Porque nós adoramos deuses. Não, é um Deus que nós adoramos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles recebem Jesus como um profeta, mas eles não aceitam Jesus como Senhor, como Deus. E o Espírito Santo, então, muito menos. Tá bem? Mais ou menos um breve resumo, tá bom? Nós já havíamos falado sobre isso. Amém, irmão Tom? Aí depois nós temos outras lições que vão falar sobre estas coisas também. Então, o Espírito Santo, ele tem atributos. E aqui nós vamos ver o porquê nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, porque ele tem atributos de Deus. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também, nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 19, ele é onipotente. E as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. Mateus 12, 28, Atos 2, 4, e aí outros versículos também. Ele também é onipresente, e essa onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, do 7 ao 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 aos Coríntios 2, 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos. Ezequiel 11, 5, Atos 5, 3 e 9. E é conhecedor do futuro. Isso por ser onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, em Hebreus 9, 14. Então nós vemos aqui 4 atributos do Espírito Santo. Quais são? Onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Amém, irmãos? Então nós temos aqui as referências bíblicas, tudo. Meu conselho para você, leia depois os versículos, veja se está em concordância, não há problema nenhum. O importante é que você entenda, observe, tire suas dúvidas. Sim, minha irmã, por favor. Aí nós já vamos entrar nessa área já. Sim, nós já vamos falar sobre isso agora, tá? Glória a Deus. Então, mas bom lembrar, viu? Nós falamos sobre quem é o Espírito Santo, nós falamos que o Espírito Santo é Deus e falamos sobre os seus atributos divinos. Agora vamos falar sobre as suas obras.
Mas aí, por exemplo, não é o Espírito Santo. Aí é outro Espírito. A irmã entende? Aí são coisas diferentes. Então, ele vai imitar, vai parecer que é o Espírito Santo, mas não é. Entende? Então, como aquela menina lá que em Atos 16, aquela jovem, a muchacha, já vem na minha cabeça, muchacha na cabeça, né? Deixa eu só terminar um assunto para entrar no outro. Ela vem atrás de Paulo e Silas falando que estes são homens de Deus. Ela estava falando uma coisa boa ou ruim? Boa. Se hoje entra uma pessoa em muitas igrejas e começa a falar para a pessoa que está no altar, esse é um homem de Deus, a maioria vai crer, irmão. Não vai ter discernimento nenhum. Só que Paulo tem o discernimento. E não era o Espírito Santo que estava ali. Era um espírito mau, um demônio, um espírito de adivinhação. E ela vai ser liberta e eles vão ser presos por causa daquilo depois. Entende? Então, o espírito do engano hoje tem dominado muitos lugares e muitos altares. E aí não é o Espírito Santo. Tá? Como que nós vamos conhecer uma árvore? Pelas folhas ou pelos frutos? Pelas palavras ou pelas ações? Pelas ações. Às vezes o discurso é bonito, as profecias são muito bem elaboradas, parece que é Deus, mas a gente precisa ter discernimento espiritual. Então, para você saber mais disso, vem terça-feira no culto. Nós estamos falando sobre discernindo as vozes contrárias, né? Aleluia. E aí já faço propaganda para vocês virem também, aleluia. E aí nós falamos sobre a importância do discernimento espiritual nesses dias, né? Eu contei, dentro desse tema, eu contei aos irmãos 3 terças-feiras atrás, sobre uma vez que nós fomos ministrar em um determinado lugar, e aí a irmã estava falando em línguas, literalmente, parecia que era Deus, mas botei a mão na cabeça dela, tive o discernimento, depois a pastora também, e oramos juntos por ela, porque não era Deus que estava ali, era um demônio na vida dela, e ela foi liberta naquela manhã. Então, nós temos que ter esse discernimento espiritual. Às vezes vai ser tudo muito bom, irmãos, mas aí não é Deus. Aí nós temos o espírito do homem, temos o espírito de Deus e o espírito maligno, né? E aí, sem falar nas influências e muita coisa, né? Irmãos, tem gente que já foi usada por Deus demais, mas se perdeu no meio do caminho. E aí já não é Deus, muitas vezes, mas sabe como Deus fala, já teve experiências com Deus, e aí só vai reproduzindo o que já viveu, mas não é mais Deus que está ali. E a gente tem que ter esse cuidado também, entende? Olha o que diz o texto que nós lemos aqui na revista sobre Sansão. E o Espírito do Senhor se apartou, né? Se afastou dele e ele não percebeu, continuou no automático. Não se assuste com o que eu vou dizer, aproveitando o gancho que a irmã deu aqui. Qual que é o nome, irmã? Esposa do irmão? Magda, agora esposa do irmão Nunes, né? Joaquim Nunes. Tem muitos lugares que o Espírito Santo não está mais operando. E as pessoas já não discernem mais. Por quê? Já se acostumou com a liturgia do culto. Já se acostumou com aquilo ali. Não, eu estou cantando, estou adorando a Deus, tal, mas o Espírito Santo não está mais. É verdade, é verdade. Também. Ninguém quer. Infelizmente, né? Tem essas coisas. Tá bom? Irmã Laodiceia, rápido, senão nós... Não, Desculpa, tranquilo. é só porque estamos mesmo no assunto. Desculpa. Estava eu numa igreja antes desta e eu achava assim muito estranho, tanto a outra que eu segui antes da outra que eu segui, nenhuma nem outra não tinha ninguém batizado no Espírito Santo. Daí eu pensava, deve ser porque aqui na Europa deve ser diferente, pronto, o Espírito Santo ficou lá no Brasil, porque eu nunca mais vi ninguém assim sendo batizado no Espírito Santo nem nada. Depois dessa última, só tinha uma senhora que sentia, uma senhora apenas. E eu, uau, esta é premiada, porque eu não via ninguém, nem eu sentia a presença do Espírito Santo, nem nada. Depois que eu vim para esta igreja, completamente diferente. Eu, aqui sim, parece Brasil. Glória a Deus. Tem Amém. a presença. Amém. Que Deus continue nos dando graça, né? Para que possamos continuar firmes. E que o Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio. Ele possa ter liberdade. Ontem eu conversei um pouquinho com uma pessoa e nós estávamos falando o quanto é bom quando o Espírito Santo trabalha nos corações. Tem coisa, irmão, que a gente vai tentar falar, ensinar e não vai adiantar. Se ele não convencer, não adianta. Quem tem poder de fazer nascer de novo? O Espírito Santo.
Quem converte? O Espírito Santo. Então, tem coisa que a gente não gasta muito tempo falando com as pessoas. Vão orar. Senhor, visita aquele coração. Só o Senhor pode. E Ele pode, irmão. Prova disso que nós estamos aqui, não é? Magda, Laodiceia. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio. Que volte a nós aquele desejo de, Senhor, eu quero ter mais de Ti. Eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero ter experiências novas. Não viver das experiências passadas, antigas. Lá quando eu aceitei Jesus, ou lá no meu país, ou lá na minha terra. Não. Deus é um Deus de novidade, irmão. Se Ele opera em nós em novidade de vida, por que não? A multiforme graça de Deus tem operado em nós. Por que se Ele fez antes, Ele não pode fazer agora e não pode continuar fazendo? Nós cremos, não cremos? Então, só que nós temos que colocar essa fé em prática. Amém? Então nós vamos entrar nessa questão das obras do Espírito Santo, e eu vou correndo aqui. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, Ele dá a vida eterna, Ele guia o seu povo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é o autor do Novo Testamento, é o autor da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Tá bom? Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. E aqui nós falamos, então, irmã Magda, que o Espírito Santo é aquele que dá os dons espirituais. E ele gera também em nós o fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Tá bom? Agora, sobre os dons espirituais e o fruto, irmão. Se houvessem 10 pessoas na igreja, quero que vocês entendam muito bem isso que eu vou falar. E tivessem 9 com dons espirituais, mas sem o fruto do Espírito, e uma pessoa sem os dons, com o fruto, quais nós deveríamos escolher? Aqui tem o fruto do Espírito. Os irmãos entendem isso? Porque se não tem o fruto do Espírito, não vai para o céu. Nós temos que ter o fruto e temos que ter os dons espirituais. Uma hora dessa eu vou trazer um estudo aqui sobre os dons espirituais, a função, o porquê Deus nos dá ele. A Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. Tem muita gente que está operando só nos dons, mas perdeu o fruto há muito tempo. E nós temos que ter essa graça de sermos cheios dos dons espirituais. E nós cremos, somos pentecostais, mas temos que ter o fruto do Espírito. Por muito tempo nós fomos prejudicados, porque nós falávamos em línguas, mas não vivíamos o Evangelho. Por muito tempo nós damos mau testemunho, porque o nosso caráter não foi convertido. E aí com a mesma boca que nós profetizávamos, nós falávamos mal do irmão. Com a mesma boca que nós falávamos as maravilhas de Deus, nós estávamos matando as pessoas dentro da igreja e fora da igreja. Que Deus nos dê graça para nós entendermos. Precisamos do fruto e dos dons espirituais. Tá bom? Não é uma coisa nem outra. Mas nós precisamos alcançar o céu. E para ir para o céu, irmão, só com o fruto do Espírito. Porque é a evidência que nós nascemos de novo. Alguém é convertido e nós descobrimos isso porque fala em línguas? Não. Mas porque perdoa, porque ama. Tá bom? E eu creio nos dons espirituais, tá bom? Fale em línguas estranhas, profetize, dê lugar a Deus, mas seja alguém que também controle sua língua, controle os seus pensamentos, busque ser uma pessoa que tem o caráter do Espírito Santo dentro de você, porque senão não vai resolver não. O texto de Mateus capítulo 7, acho que é 20 ou 22, alguma coisa por aí, vai falar: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não curamos. E aí o Senhor vai dizer o quê? Não fizemos muitas maravilhas? 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É o pecado oculto do coração. Ou seja, por fora estava tudo bem, mas ele conhece o coração. Gênesis 4, né? E olhou o Senhor para Abel
e depois para a sua oferta. Para Caim e depois para a sua oferta. Então ele olha para nós primeiro aqui. Estou ensinando, mas meu coração é um coração que agrada a Deus? Senão não adianta ensinar. O juízo vai ser maior. Eu estou servindo, mas o meu coração é um coração que serve a Deus porque ama a Deus ou quer aparecer para alguém? Nós temos que guardar o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero ser cheio dos dons, mas eu também quero o fruto do teu Espírito em minha vida. E aí nós vamos profetizar, falar em línguas, interpretar línguas, ter dons de cura, sinais, prodígios, maravilhas, fé, o dom de mestre, a palavra do conhecimento, o dom da fé. Mas nós vamos ter uma vida que glorifica a Deus também lá fora e aqui dentro também. Tá bom, irmãos? Porque tem muita gente prejudicando a obra de Deus, porque faz muita coisa com aparência de crente, mas não tem o caráter de um cristão verdadeiro. Fale com vontade, varão. Mas não fale muito, viu? Que o tempo é curto. Aleluia. Fala no microfone para os irmãos também da transmissão estarem por dentro dos assuntos. É possível dar fruto sem os dons? Sim. O fruto, sim. A questão dos dons espirituais, nós cremos que os dons, eles são ativos hoje para o tempo em que nós vivemos. E eu sei que vocês tiveram inúmeros podcasts falando sobre isso. Eu assisti alguns também, né? Glória a Deus. Aleluia. Tinha umas coisas lá meio estranhas, né, irmãos? Mas Deus é bom. Aleluia. Mas vai dar certo, tá? Mas é possível ter o fruto sem os dons. Mas é porque são crenças. Então, por exemplo, uma pessoa que não crê nos dons espirituais, ela vai crer no fruto e ela vai buscar o fruto. Só que os dons espirituais, isso, ajude aqui, aleluia. Nós temos que crer para poder buscar a eles. Aí quem não crê, não vai buscar, entende? Então nós temos que buscar. E Deus quer capacitar o seu povo e a sua igreja. Se tem um lugar que nós precisamos de dons espirituais, é aqui, na Europa. Eu lembro uma irmã pediu, a irmã convidou a gente para tomar um café. Tá bom, tomar um café. 2 semanas de Espanha, né? A pastora vai lembrar disso. Ela pediu um negócio lá, olha o nome da bebida. Ladrão de maçã. Ladrão de manzana. Eu olhei e digo, irmã, isso aí não tem álcool. Ô pastor, mas é só um pouquinho. Pergunte para minha esposa que não me deixa mentir. Eu levantei a mão lá no meio do café e falei assim, Senhor, se ela tiver coragem de beber isso aqui, queima ela, Jesus. Queima a língua, queima os dentes, queima a boca, queima tudo. E a irmã não tomou. No que ela tomou, ela deu uma engasgada, começou a queimar. Está queimando. Eu digo, deixa queimar, diz o hino, aleluia. Vai queimar, vai queimar. E deixou, ora por mim. Não, vou orar, vai aprender. Contei isso na igreja lá em Oviedo, a irmã foi beber escondido em casa, irmão. A filha olhou para ela e falou, mãe, mas o pastor falou que é pecado. O pastor não está aqui não. Tomou lá um negócio lá que diz que não tem álcool lá, mas tinha 1,4 de álcool, né? Eu tinha um pastor que dizia, quem bebe cerveja sem álcool é porque está com saudade da antiga, mas não tem coragem de beber, né? Aleluia, fala Deus. Aleluia. E aí, a irmã foi beber escondido em casa, queimou também. Liga, pastor, quero confessar um pecado. Digo, vai queimar também, em nome de Jesus. Povo duro de coração. Então, nós precisamos, por exemplo, num evangelismo no meio da rua, e Deus te dá uma palavra de conhecimento. Quem nunca teve essa experiência? Que experiência maravilhosa. Eu lembro na Praça do Avião, lá em Anápolis, né? Tem um avião lá da aeronáutica, lá, numa estátua grande. E aí estamos evangelizando com os jovens e adolescentes. Culto na praça, no semáforo, entregando folheto. Deus me deu uma palavra para um jovem. Daqui a pouco, Charles, o nome dele. Charles. Choubia, aleluia. Alguma coisa assim, irmão. Alguma coisa assim, tá? Um nome exótico. Dá para botar no seu filho depois. E aí, Deus me deu uma palavra. Quando eu falei, e a sua mãe? Meu Deus, aí desmanchou. Eu era ateu, mas minha mãe está passando por isso. Eu digo, Deus quer curar a sua mãe, mas quer salvar você. E ele aceitou Jesus. E aí, inúmeras experiências de tantos outros irmãos, né? Eu lembro do Douglas, quando era mais novinho. O Douglas, que a gente orou por ele, que estava perdido aí na Bélgica. Teve um dia que, nesses evangelismos,
Eles me chamaram, que eu organizava isso lá na Regional Formosa, e aí eu cheguei no meio dos taxistas, um adolescente, irmão, 12 anos de idade, pregando o evangelho. Eu cheguei lá, todos eles chorando. E Deus usando um menino de 12 anos para falar a vida deles. Eu só fui lá fazer um apelo. É o Espírito Santo que capacita, isso é maravilhoso, maravilhoso, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu não vou estender muito, porque esse não é o tema, mas lá no Rio Grande do Sul, tem muitos ciganos. Aqui também tem. E lá eles têm um dialeto próprio, uma língua que só eles falam. E aí, num congresso de missões lá, Deus toma alguém em mistério, mas era um mistério falando o idioma dos ciganos, porque tinha uma família lá. E eles ouviram as maravilhas de Deus através do idioma deles, de uma pessoa que nunca falou na vida. E aí eles aceitaram Jesus naquele dia. A obra dos dons espirituais. Nós temos que buscar os dons espirituais. Buscar. Mas nós temos que buscar o fruto também. Porque o fruto é que vai validar os dons espirituais. Fiz a obra para Deus, mas sem o Deus da obra. Eu fiz para Deus, mas sem ter Deus na sua vida, não funciona. Primeiro temos que ser de Deus, para depois fazermos para Deus. E nós entendemos isso, não é? Então busque o fruto e busque os dons espirituais. São duas pernas, e se tirar uma vai ficar difícil. Então tem as duas. Caminhe nessa direção. Deus vai lhe abençoar. Em nome de Jesus. Esclareceu mais ou menos? Outro dia eu vou trazer um estudo aqui sobre por que Deus nos dá os dons espirituais. Porque os dons não são para nós. E nós vamos dar conta deles depois, tá bom? Deixa eu seguir que eu tenho 10 minutos para terminar a lição. Aleluia! Glória a Deus! Então, tópico de número 3. Mas foi abençoado falar sobre isso? Amém. Tópico 3. Heresias antigas e novas a respeito do Espírito Santo. Nós temos diversos livros que falam sobre o Espírito Santo. Mas tome cuidado. Por exemplo, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, A Unção, todos os livros do Benihim. Quem já leu? Eu já li. São livros que contam a experiência do pastor Benihim a respeito daquilo. Só que é um livro que não é uma doutrina para nós. Ele está contando uma experiência. É que nem aquele livro, O Espírito Santo do Cachluna, né? Do pastor lá da Guatemala. Ele está contando experiências, mas não são doutrinas. Tá bom? Quando parte para o lado da doutrina, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes, como eu falei para os irmãos, vem um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá, e Deus falou comigo, mas aí aquele detalhe não entra no pacote, entendeu? De doutrinas. Então nós temos que entender, minha doutrina vem de onde? Do livro ou da palavra de Deus? Palavra de Deus. Eu conheço gente que pega o livro, faz uma doutrina e prega o livro, mas não prega a Bíblia. Entende? Que nem, como eu já falei aos irmãos, os livros da Rebecca Brown. Testemunho, experiência. Mas tem gente que faz daquilo uma doutrina e não pode, tá bom? Diga comigo assim: as Escrituras estão acima das minhas experiências pessoais. Os irmãos entendem isso? A Bíblia sempre estará acima da minha experiência, tá bom? Se a minha experiência contraria a palavra de Deus, não foi Deus que me deu. Tá? Isso é espírito de engano, tá bom? Então nós temos que guardar isso. Espera aí, mas o que Deus fez na minha vida, fez na minha vida. Eu não posso cobrar isso da vida do evangelista Wilson. Ele não vai ser igual a mim. Ele vai ser o evangelista Wilson, ele vai ter a família dele, eu vou ter a minha. Nós vamos ter cada uma característica. Mas a nossa doutrina vem das Escrituras. Amém, irmãos? E nós temos que entender essas coisas. Porque tem gente que pega a sua experiência e quer fazer de doutrina, e não pode. Doutrina é? Vamos lá, levanta a sua Bíblia aí. Levanta a sua Bíblia aí. Doutrina vem da palavra de Deus. Aqui está a nossa doutrina. Amém, irmãos? Vocês concordam com isso? Porque se eu ensinar diferente, eu estou pecando também. Tá bom? Então, heresias antigas e novas. As primeiras heresias a respeito do Espírito Santo. Não havia consenso no Concílio de Nicéia sobre o Espírito Santo no Oriente, nas primeiras décadas, porque tinham várias interpretações. Os arianistas
Ário considerava também o Espírito Santo como criatura. Olha o erro teológico. Embora esse tema estivesse fora das discussões, pois o foco dos debates estava o Filho. Eunômio, que nome tremendo, hein? Receba aí. Um dos arianistas mais radicais considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. E dizia que o Filho é criador do Espírito. Não. Semana passada nós aprendemos que tinha gente que cria que Deus era Deus, que o Filho era menos que Deus e que o Espírito era menos que o Filho. Lembra disso? Os arianistas. Os tropicianos eram uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio, receba aí, aleluia. Assim o denominou por causa da exegese figurada deles, que diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Olha a heresia. Pneumatomacianos, meu Deus, surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu 80 anos, de 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. E na atualidade, como é? As heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová, ou russelismo, tá bom? É seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Eu estudava com uma pessoa que era dos Testemunhos de Jeová, aí ela foi falar alguma coisa da Bíblia para mim, eu olhei para ela, eu falei, tu conhece quem foi Russell? Aí eu tenho um livro de seitas e heresias, irmão, é uma benção. Com versículos, com tudo, uma benção. Aí ela, não. Eu digo, tu não conhece nem quem fundou a tua religião e quer conversar alguma coisa de Bíblia, minha irmã? Receba. Aí ela ficou me olhando assim. Digo, não, na escola ainda? Não. Falando contra o Espírito Santo. Então, seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo em sua literatura. Grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo. Tome cuidado, viu? Eu já vi crente com essa Bíblia dentro da igreja, irmão. Eles mudaram as escrituras. Meu Deus. Substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em letras minúsculas. A expressão hebraica, Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo por força ativa de Deus. Eles mudaram a palavra de Deus. Eles tiraram versículos da Bíblia. Eles tiraram a palavra Jesus, colocaram o Senhor. Eles fizeram inúmeras coisas. E a Bíblia diz que todos aqueles que acrescentarem ou diminuírem as Escrituras serão também castigados com tudo que está nas Escrituras de juízo e consequência. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo dessas heresiarcas, ou seja, heresias antigas dos patriarcas. De modo que nada novo debaixo do sol. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Lá no 61:6 do Alcorão. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega Perikletos, renomado ao redor, ilustre, com Paracletos. Só na pronúncia nós já vemos que é diferente. Assim concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que Períclitos não é uma palavra bíblica, não aparece em nenhum lugar da Bíblia, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Ele não disse que seria outra pessoa, ele diz o Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. E Maomé não pode estar conosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos.
Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Ou seja, tudo que eles dizem a respeito do Espírito Santo não testifica de Jesus. Eles usam Jesus para ter uma argumentação, para defender que Maomé seria o Consolador, mas não é. Porque se fosse, testificaria de Jesus. E não testifica de Jesus porque não crê que Jesus é Salvador. Crê em Jesus como um profeta. Então nós já vemos aí a heresia teológica muito grande. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Amém? Cuidado com o unicismo, que não crê no Pai e nem no Espírito, mas só em Jesus. Tá bom? As bênçãos apostólicas estão na Bíblia. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito, o amor de Jesus o amor de Deus esteja com vocês. Está falando dos três. Então nós temos isso na Bíblia. Não dá para confundir essas coisas, tá? Vimos que a deidade, a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante. E tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Ou seja, se ele tem tudo isso, ele não pode ser uma força, uma vontade. Ele é Deus e ele é uma pessoa viva e real que está no nosso meio. Amém? Amém? Aleluia. Então hoje nós aprendemos sobre quem é o Espírito Santo. Sentadinho, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, irmão? Quer falar rapidamente? Não? Então fecha os seus olhos. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Nós glorificamos a Deus. Nós adoramos Jesus por meio do Espírito Santo. E pedimos, nos ajude, Senhor, a entender, a discernir, a sermos guiados, que a tua graça esteja em nós, nos ajude a sermos sensíveis à tua voz, cheios do fruto e cheios dos dons espirituais. Toma-nos debaixo da tua graça e confirma em nós o teu poder e a tua virtude, porque nós sabemos quem é o teu Espírito, Senhor. Guia-nos, Espírito Santo, guia-nos, Espírito Santo, a toda a verdade e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória.